Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos começar com o hino Rude Cruz, 132 do HCC. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, dê por uma coroa trocar. Lá na glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, dê por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, dê por uma coroa trocar. Amém. Graças e paz, irmãos. Que bom que você está acompanhando o culto, que bom que você está celebrando a Jesus nesse dia, esse dia de Páscoa, em qual não só nós, mas como todos os irmãos em Cristo, em todos os lugares do mundo, estão celebrando a ressurreição, a salvação em Jesus Cristo. Mateus 28, verso 6, diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Como havia falado, vinde, vede o lugar onde ele estava. Esse foi o grande anúncio, dos mensageiros dos anjos, falando sobre onde estava Jesus.
não estava mais ali, estava andando, anunciando a sua vitória. E logo, logo todos sentiriam, viriam, e saberiam que esse Senhor estava ressurreto, que a salvação estava dando processo de continuidade para chegar até nós. Nós somos gratos ao Senhor, porque se Cristo não tivesse vindo, não estaríamos juntos, não haveria salvação, não haveria igreja, não haveria nada. Mas graças a Deus que o Senhor triunfou sobre a morte e nos concede a vida eterna. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse dia tão especial que é a Páscoa, dia de ressurreição. Santo Deus, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela salvação, pela Sua entrega, Senhor, em nosso lugar naquela cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por tomar nosso lugar, por sofrer, Senhor, em nosso lugar, por fazer, Senhor, sacrifício em nosso lugar, ó Pai. Obrigado pelo Teu sangue derramado, pelo sofrimento que o Senhor recebeu, Pai. Ó Deus, que entrega maravilhosa, Jesus. E obrigado por nos receber, Senhor, nos entregar a salvação. Vamos receber um dia no céu, Pai. Ó Deus, que o Teu nome seja proclamado em todo lugar. Que a Tua salvação seja oferecida, Senhor, em todo lugar, ó Deus. E que haja corações dispostos a Te encontrar, Pai, para povoarmos o Teu reino, ó Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse dia, por tudo que vamos fazer, ó Senhor, por tudo que comemoramos, ó Senhor, seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém, Pai. Bom, vamos continuar então, louvando ao Senhor. Convido você de casa a cantar junto com a gente. Vamos cantar então a primeira música, Deus eu te exaltarei. Vamos cantar bem animados, se você é de casa, se puder. Bata a palma também junto com a gente, tá bom? Te exaltarei e para sempre vou louvar-te. Eu sou grato a Ti, Senhor, pois me deste nova vida. Do céu Jesus veio a nós para nos guiar, sim, da glória para a cruz. Te exaltarei, e para sempre vou louvar-te, Eu sou grato a Ti, Senhor, pois me deste nova vida. Do céu Jesus veio a nós para nos guiar, sim, da glória para a cruz. Para nos salvar, foi da cruz até a morte, da morte ressurgiu e para sempre será. Do céu Jesus veio a nós para nos guiar, sim, da glória para a cruz, para nos salvar, foi da cruz até a morte, da morte ressurgiu e para sempre será. E para sempre será. E para sempre será. Amém. Cristo ressurgiu.
Se você puder falar para quem está do teu lado aí, fala para ele: Cristo vive. Amém. Vamos continuar então cantando. E ele se fez homem por mim e por você, sofreu, foi humilhado, morreu por mim e por você, mas ele ressuscitou. Amém? Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor agora com Jesus, Filho de Deus. Seu
esse momento de cânticos. Vamos cantar Quebrantado. Nesse momento, vamos falar com Deus. Pedir para a Bia estar orando com a gente.
Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Te agradecemos, Senhor, por tão grande amor, por toda a humanidade. Que o Senhor possa, Senhor, estar tocando os corações de cada um neste momento, Senhor, para se voltar para o Senhor, para entregar suas vidas, para se redimir. Que nós possamos, Senhor, estar atentos ao teu chamado. Que o Senhor possa estar fazendo morada em cada coração e em cada lar nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Desculpa aí. Feliz Páscoa. Cristo está vivo. Todo domingo é um domingo especial, porque nós cultuamos ao Senhor Jesus. Mas, sem dúvida alguma, o domingo de Páscoa é o domingo mais especial de todos os domingos, quando nós estamos celebrando Cristo vivo, o Cristo Jesus que venceu a morte, que derrotou a morte, derrotou o inferno, que nos fez ver, deslumbrar as entradas, os portões do céu. Cristo está vivo. E nesse dia, eu ia falar de manhã, mas nesse dia de Páscoa, eu gostaria de ler com vocês Lucas 24, do 13 ao 35. E nós vamos falar sobre isso. Cristo está vivo. Diz assim o texto, Lucas 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversando a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo a que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando.
Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor está vivo. Nós não cultuamos um líder religioso que nasceu e morreu e propagou uma mensagem que não conseguiu demonstrar na prática, mas nós estamos alegres porque cultuamos um Deus vivo, um Deus que continua conosco, um Deus que permanece conosco até o fim dos tempos. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor vive e um dia nós estaremos também na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu estava pesquisando alguns fatos sobre a presença de Jesus. Eu achei muito interessante uma história de um muçulmano, até porque Jesus, nos nossos tempos, tem aparecido muito aos muçulmanos. E a história de um homem chamado Ali. Ali era alcoólatra, era fumante, batia na sua esposa, vivia uma vida totalmente desregrada. E cansado da vida que ele tinha, ele resolveu então peregrinar até Meca, fazer a volta, as 7 voltas em torno da Pedra Negra, para que a vida dele tivesse uma transformação. Então Ali foi até Meca, deixou o seu lar, foi até Meca, fez as 7 voltas, mas ficou triste, porque simplesmente ele não viu transformação nenhuma na sua vida. Naquela noite, e durante o mês do Ramadã, eles dormem em barracas, Ali resolveu dormir sobre a luz das estrelas, porque estava muito calor ali naquele local. E durante a noite ele teve um sonho. E nesse sonho, Jesus aparece para ele sorrindo, toca a testa dele e depois toca o seu coração. No dia seguinte, quando ele acorda, ele nota que uma marca de mão estava sobre o seu peito. E ele começa então a entender que Jesus tinha aparecido para ele. E no sonho, Jesus diz para ele assim: você vai se tornar um pregador do Evangelho. Irmãos, isso não faz muito tempo que aconteceu. Jesus, ele está vivo e ele continua a aparecer para os muçulmanos. Ele continua presente na nossa vida também. Quando nós lemos esse texto desses 2 discípulos que estavam tristes caminhando, achando que tudo tinha terminado, eles então têm a presença visível do Senhor Jesus. E nós podemos aprender algumas coisas desta aparição de Jesus aos seus discípulos. A primeira delas é que a tristeza que os discípulos estavam naquele momento. Aqueles 2 discípulos estavam tão tristes que eles decidem deixar Jerusalém, decidem deixar tudo para trás, não conseguiam entender a mensagem do Senhor Jesus, não conseguiam compreender a complexidade da ressurreição de Cristo Jesus naquele momento. Eles decidem deixar tudo para trás. Mesmo tendo muitas vezes estado com Jesus, muitas vezes Jesus tendo falado para os seus discípulos que ele iria padecer na cruz, que ele iria ressuscitar.
aqueles 2 discípulos não conseguiram entender e eles resolvem deixar tudo para trás. Eles estavam tristes, não compreendiam a verdade da ressurreição de Cristo Jesus. E eles estavam ali caminhando, tristes, abatidos, sem entender direito tudo o que estava acontecendo. Muitos cristãos nos nossos dias atuais têm andado dessa forma, tristes, abatidos, sem conseguir compreender o que realmente Cristo Jesus traz para nós e a alegria que Ele traz aos nossos corações. Nós devemos mostrar diariamente que Cristo está vivo, de que Ele vive em nosso dia a dia, de que Ele nos traz alegria, de que Ele nos traz conforto, de que Ele nos leva pela mão, de que Ele está nos segurando nos momentos difíceis. Ser cristão não é só ter uma religião. Ser cristão não é apenas ter o nome no hall de membros de uma igreja. Ser cristão é entender que o nosso Jesus está vivo e ativo em nossas vidas todos os dias. Será que você tem evidenciado a ressurreição de Jesus na sua vida? Será que você pode dizer com toda alegria que Jesus está vivo? Eu sempre lembro uma experiência de Martin Luther King, que foi o grande defensor dos direitos civis nos Estados Unidos contra o racismo. E conta-se que, certa vez, ele estava deprimido, muito triste em casa, porque as coisas não estavam dando certo. E ele, então, triste, abatido, e a mulher dele já não conseguindo mais entender o que estava acontecendo, já perdendo a paciência, chega para ele e diz assim: Deus está morto. E Martin Luther King olha para ela e fala assim: você está falando como uma doida, mulher. Deus não está morto, Deus está vivo. E ela responde: então haja como tal. Querido, se Deus está vivo, se o Senhor Jesus vive, isso deve representar em nossa vida um novo modo de viver. Nós devemos ter a alegria de saber que Cristo está vivo, de que Ele abriu o céu para nós, de que um dia nós também estaremos vivos juntamente com Ele, lá no céu. Nós devemos ter essa alegria em nossos corações. Em segundo lugar, Jesus aparece aos discípulos. Como se diz, quem é vivo sempre aparece. Jesus aparece para esclarecer aos discípulos o que estava acontecendo, para animá-los na fé, e com propriedade Jesus ia explicando as várias profecias que estavam descritas sobre ele, sobre que ele deveria sofrer, que ele seria morto na cruz, mas que ele seria a morte. A palavra viva estava explicando a palavra escrita para aqueles discípulos. Eu fico pensando o privilégio daqueles 2 discípulos. Que escola bíblica dominical, o mestre dos mestres ensinando a palavra para eles naquele momento. E são momentos íntimos que nós conhecemos e reconhecemos quem realmente é Jesus. Ele se revela vivo para nós nos momentos de maior intimidade com Ele. Nos momentos de leitura da palavra, nos momentos de oração, nos momentos em que nós nos derramamos diante dEle. É esses momentos em que Jesus aparece para nós e Ele se mostra mais real e mais vivo. Nós descobrimos que Jesus está vivo e Ele demonstra as evidências da sua vida em nós quando nós estamos mais perto, mais íntimos deles. Eu estava lembrando que naquele livro do Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe ele tem um diálogo com a raposa, e a raposa começa a dizer para ele assim que ele, você deve me cativar,
Você deve ser meu amigo. E ele pergunta, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou te cativar? E ela diz assim, olha, todos os dias nós vamos chegando e vamos nos olhando e cada vez mais nós vamos nos aproximando. E aí você vai ter me cativado. Jesus, ele quer ter momentos de intimidade conosco. Jesus, ele quer que cada dia mais nós estejamos mais próximos dele. O nosso desejo, o desejo do Senhor Jesus é que nós sejamos cativados por ele. A parte dele ele já fez. Morreu na cruz por nós. Lançou sobre nós esses laços de amor. Agora depende de nós, todos os dias, termos intimidade com Cristo Jesus. Sermos cada vez mais íntimos dele, buscando essa vida com ele, em que ele vai evidenciar cada vez mais a sua vida em nós. Em terceiro lugar, os discípulos descobrem que Cristo está vivo. Nessa narrativa, mostra que na hora que Cristo Jesus parte o pão, aqueles discípulos entenderam que Jesus estava com eles o tempo todo, a alegria invadiu o coração deles, eles começaram a evidenciar que Jesus estava vivo, que Jesus estava com eles. E então, naquela mesma hora, eles decidem voltar para Jerusalém, o lugar que eles tinham abandonado para não lembrarem mais de tudo o que aconteceu. Eles resolvem retornar para lá, eles resolvem estar junto com os outros discípulos e compartilhar as informações de que Cristo estava vivo. E é interessante nós pensarmos de algumas coisas que eles entenderam para que Jesus estivesse vivo. O primeiro deles foi o prazer na palavra. Prazer na palavra. O texto diz que os corações deles queimavam enquanto Jesus expunha as Escrituras. Eles sentiam alegria em relembrar os textos bíblicos, em entender o que Jesus estava explicando, o coração ardia. E aí fica essa questão para nós. O teu coração arde por ler a palavra de Deus? O teu coração arde por ter aqueles momentos em que você vai ler a palavra? Ou será que você olha a Bíblia na estante e vê a Bíblia como qualquer outro livro? Evidência de que Jesus estava vivo era o prazer na palavra, nas Escrituras. Também podemos ver que eles sentiram um prazer em reunir-se com os crentes, com os outros discípulos. No momento que eles se dão conta que Jesus esteve com eles, vamos voltar para Jerusalém, vamos contar para os outros, vamos nos reunir, vamos cultuar a Jesus, mostrar que Ele está vivo. Eles sentem prazer em se reunir, eles voltam para lá. Mesmo o horário já sendo ruim, porque já era noite, eles retornam para lá porque eles querem estar com os outros. Queridos, isso é uma coisa para nós pensarmos profundamente nesses dias de pandemia. Será que você sente saudade de se reunir com os outros membros da igreja? Será que você sente saudade de estar nos cultos louvando e adorando a Deus? Ou será que, tanto faz, agora é mais um final de semana, vamos assistir só a live e tá bom? É interessante que nós temos um cardápio que aparece no Facebook, ou até mesmo no YouTube, de várias igrejas fazendo lives. Mas nós sabemos que não é a mesma coisa do que estarmos reunidos como corpo de Cristo. Querido, que você sinta saudade de estar na igreja. E que você sinta falta de estar com outros irmãos em Cristo. E que você ore para que a pandemia passe, para que nós possamos estar todos juntos novamente na igreja. Também aqueles discípulos sentiram prazer em anunciar
a mensagem da ressurreição. Eles encontraram os outros discípulos para dizer tudo o que tinha acontecido naquele caminho, o quanto Jesus explicou. Eles diziam: Cristo está vivo. E os outros entenderam: sim, Ele está vivo. Apareceu a Simão também. Eles pensaram que tudo tinha acabado, que tudo tinha terminado. Mas não, era apenas o começo. Era apenas o começo. Que você tenha alegria no seu coração também em dizer: Cristo está vivo. Cristo não está morto. A tumba lá em Jerusalém está vazia, porque Cristo está vivo. Se nós queremos mudança nas nossas vidas, nos nossos lares, isso deve ser a evidência maior de que Cristo está vivo, de que nós devemos viver como se Jesus estivesse vivo. A alegria de Jesus inundando nossas vidas. Cristo está vivo e nós devemos evidenciar isso em nossas vidas. Hoje de manhã, a Junta de Missões Nacionais está aí com um período de oração, uma vigília de oração de 25 horas. E hoje pela manhã, 6 horas da manhã, tinha a vigília de oração e o pastor Fernando Brandão estava dirigindo a vigília. E ele dizia, as pessoas diziam para ele: bom dia, pastor. Ele: bom dia não, Cristo está vivo. E a pessoa tinha que responder para ele: sim, Cristo está vivo. Queridos, Cristo está vivo. E Ele vem um dia voltar para nos buscar, para vivermos com Ele. A ressurreição de Cristo Jesus, ela é o adorno final na cruz de Cristo. A redenção de Jesus, o sacrifício de Jesus ali na cruz, só tem valor porque Cristo Jesus ressuscitou. Nós não cultuamos um Jesus morto, nós não cultuamos um Jesus sofrido, nós não cultuamos um Jesus que morreu e ficou estagnado ali na cruz. Nós cultuamos um Jesus que venceu a morte, que nos dá alegria, que nos mostra que depois que nós morrermos, nós também estaremos vivos com Cristo Jesus. Esse dia não é um dia de tristeza, é um dia de alegria, da mais completa alegria, porque Cristo Jesus morreu na cruz, pagou o preço e ressuscitou, porque só Ele tem poder sobre a morte, sobre o inferno, e sobre eles venceu e está vivo. Que Deus possa abençoar a sua vida em Cristo Jesus, e que você possa lembrar e levar consigo essa alegria: Jesus está vivo. Em nome do Filho amado de Deus. Amém. E
Aleluia! Jesus ressuscitou. Que dia mais que especial. Estamos felizes, somos mais do que felizes, somos bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos através das Escrituras que Jesus ressuscitou. Hoje é um momento de muita alegria, de muita gratidão, porque Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos celebrar esse momento, porque Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou. Por isso nós estamos aqui, para celebrar esse momento de ceia, esse banquete espiritual. E você é o nosso convidado a participar desse momento, esse momento único, momento muito especial para a vida da igreja, para a vida de todos aqueles que já tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Então, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, vamos ler o texto e vamos celebrar esse momento da ceia do Senhor. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Nós somos convidados pelo Senhor a participar desse momento tão especial. Então você na sua casa, prepara os elementos e vamos ceiar. Jesus teve esse momento com seus discípulos. Ele reservou esse momento para fazer com aquelas pessoas mais especiais, com aqueles que ele tinha intimidade. Então você é convidado, se você é filho de Deus, se você confessou Jesus como seu Salvador, então você está apto a participar desse momento. O de cruz se erigiu, ela um dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim. Cruz tem pra mim atrativos
Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esse dia. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Em especial pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, renova, Senhor, essa aliança. Senhor, obrigado por hoje ser a Páscoa, Senhor, que o Senhor ressuscitou, o Senhor vive e vive eternamente, Senhor. Obrigado por esse vinho, esse suco representa o seu sangue derramado ali na cruz também, Senhor. Por cada um que ali renova essa aliança, também por esse pão que significa a sua carne que foi moída ali, Senhor. Que nós possamos ser dignos de tomar isso, reconhecer os nossos pecados e entregar tudo na sua mão. Não deixa, Pai eterno, que nós façamos isso sem ter a sua bênção, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sem aquele sacrifício que foi enorme ali na cruz, Senhor, nós não poderíamos estar aqui, Senhor, dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, Senhor, e se não fosse por esse sacrifício, nós não poderíamos reconhecer tudo, Senhor. Pedimos e agradecemos por aquele que foi sacrificado ali na cruz, seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O pão representa o corpo de Cristo, moído, humilhado, ali naquela cruz. A ceia é um momento muito especial, mas talvez hoje ela tenha um significado muito maior, porque é nesse momento que nós refletimos sobre o quanto Jesus padeceu, sofreu por amor. Então, este corpo, este pão, representa o corpo de Cristo, entregue em favor de todos nós. Comamos todos do pão, lembrando desse sacrifício. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Em 1 João, versículo 8, fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue vertido naquela cruz do Calvário tem o poder de remissão. Jesus pagou alto preço para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Vamos tomar do cálice nesse momento, lembrando disso. Tomemos todos. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para vir a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor. Obrigado porque hoje nós estamos celebrando a ressurreição do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Hoje nós podemos ser novas criaturas, podemos ter convicção da nossa salvação, pois Jesus ressuscitou. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos em nome daquele que vive e reina eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto muito daquela oração que diz que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Deus é amor e enviou a graça que é Jesus, para que no Espírito Santo tenhamos comunhão uns com os outros. Então façamos desse dia um dia de gratidão, de celebração. Que Deus nos abençoe. Amém. Páscoa e a pandemia. Era tempo de pandemia. A situação está tensa e preocupante. Ninguém com bom senso sente sua vida garantida e imune. 2 cristãos, muito desanimados, estão caminhando e lembram-se da crucificação de Jesus, em como as pessoas se sentiam naquela época. Os discípulos estavam tristes com a perda do Mestre. Andavam desolados, perplexos, sem nada verem diante de si, a não ser o vazio. Não acreditavam na ressurreição e na nova vida, nem em Jesus vivo e no poder de Deus. Iam levando a vida sem fé e sem esperança,
e o pior, com um pouco amor fraterno. E hoje estamos assim, desacreditando do vírus, do afastamento social, do uso de equipamentos de prevenção. Muitos não estão se cuidando e nem ajudam os que estão fazendo um mutirão pelo cuidado da vida. Caminhando na estrada da incerteza, conversávamos sobre as mesmas coisas: a monotonia da vida com o isolamento, a diminuição da renda, a demora dos auxílios governamentais e a falta de diversão em momentos esportivos. E sempre faziam a mesma pergunta: quando tudo vai voltar ao normal? Em certo ponto do caminho, percebem que com eles caminha um estranho, vestido como médico. Olá, boa tarde. O que vocês conversam? O que vocês falam tanto? Com tristeza no coração e no pesar. Estamos falando sobre a pandemia. Muitas pessoas morrendo, pessoas de todas as idades. Não sabemos mais a quem recorrer. Estávamos falando de Jesus Cristo e relembrando sobre a crucificação. Depois do ato, os discípulos ficaram desmoronados, tristes, abatidos. E estamos do mesmo jeito. Jesus, tão poderoso, morreu na cruz e hoje nos vemos da mesma forma. É esse o sentimento. A gente não sabe em quem acreditar mais. Nos falam que o vírus foi inventado na China, que a gente tem que tomar vacina agora, e essa vacina que demora a chegar. A gente não sabe se isso funciona mesmo. E aí vem a parte dos hospitais lotados, gente. Quanta gente morrendo aí. Todo mundo fala que tá todo mundo morrendo de coronavírus agora. Será que isso é verdade? Eu não sei em quem acreditar mais. E hospital, gente morrendo sem UTI, e as famílias da gente passando necessidade. Eu não sei mais em quem acreditar. Mas vocês viram? Não sei se vocês viram os governantes discordando entre si. Nossa, é ridículo. Então salve-se quem puder, fazendo o que quer. Como vocês demoram a acreditar tanto naquilo que é evidente? Há um vírus em circulação por aí. Nós estamos em plena pandemia. E quanto mais nos isolarmos, melhor será. Os hospitais serão desafogados. As pessoas terão atendimento. E as pessoas tendo atendimento, a possibilidade de salvar-se, de melhorarem, de serem curadas, será maior. Nós devemos fazer a nossa parte. Temos que nos manter isolados o máximo possível, porque se nós não nos isolarmos, nós estaremos contribuindo para o extermínio da humanidade. Muito mais irmãos e irmãs morrerão. Me preocupo muito com a questão da economia também. A gente vê que muitas fábricas estão fechando, pessoas estão desempregadas, as famílias passando necessidade, o comércio fechado, não tem nem onde comprar nada, gente. Fecha às 5 horas da tarde, a gente não tem o que fazer. E assim, é uma crise feia mesmo. E essa questão econômica vai deixando todo mundo maluco. Eu não sei mais o que pensar. Nós sabemos que o Messias deveria passar por esse sofrimento, deveria de ir à cruz antes de ir para a sua glória. É a promessa de Deus a Moisés, é a esperança do povo de Israel e do povo de Deus que jamais será defraudado. Deus sempre desejou, sempre quis que o seu povo tivesse vida e vida em abundância. No final da história, a vida vencerá a morte. Deus quer que tenhamos vida. Quanta gente nesse momento tem se dedicado a outras pessoas. Olha os médicos, por exemplo, têm doado a sua vida. Nesse momento de sofrimento e dor, se pararmos para refletirmos e pensarmos, nós podemos aprender muita coisa. Hoje,
Estamos experimentando como é difícil acreditar e continuar a caminhar sem ver o caminho e sentindo apenas a espessura da noite. Nessa crise do coronavírus, ou as pessoas decidem pelo plano de Deus, ou a humanidade não terá uma segunda chance, não terá um novo recomeço, nem um novo amanhã. Na Páscoa, lembramos de Cristo, que iluminou nosso caminho. Reconhecemos, enfim, aquele que caminha conosco e mostra o seu rosto nas vítimas da pandemia, nos que cuidam dos doentes, nos que enterram os seus mortos, nos que se isolam dos seres queridos por amor e sofrem a punhalada da ausência. Seu rosto parece marcado pela dor e pela aflição nos pobres que vivem na rua e não têm possibilidade de isolar-se. Jesus ressuscitou dentre os mortos. A alegria desta boa notícia não impede que a dor não doa e as lágrimas não corram, mas mostra-nos a luz em meio a essa caminhada noturna e difícil. Relembrando que Deus jamais abandonou seu povo, nem deixou de resgatar seu filho das garras da morte. O amor é mais forte que a morte. Páscoa e a pandemia. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto ser veja os cravos em suas mãos e em seus pés, açoitado.